Pronto. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo em eletromagnetismo, né? A gente está terminando agora o capítulo 7, que é o capítulo sobre campos magnetostáticos, né? Então, assim como a gente estudou para campos eletrostáticos, né, as relações que criam os campos eletrostáticos, a gente estudou agora para campos magnetostáticos essas mesmas relações, né? E aí as relações constituintes, a principal delas é a lei de Biot-Savart. Então, a lei de Biot-Savart, ela indica que um campo, vou colocar aqui só para a gente revisar, que aí quando a gente for fazer os exercícios, a gente já está com todas essas leis aqui escritas, né? Então, a lei de Biot-Savart diz que um elemento infinitesimal de campo magnético, né? O campo magnético é escrito com essa letra H, vai ser dado por IdL. Esse dl é o dl', né? É onde está a corrente vetorial, a distância entre esses dois pontos, R menos R', aqui em vetor, né? Sobre 4π vezes essa distância aqui ao cubo, né? Então, módulo de R menos R' ao cubo. Então, a integral aqui dessa quantidade vai dar os valores do campo magnético. Então, essa é uma lei, né, constituinte, que a partir de uma corrente a gente consegue encontrar o campo magnético. E existem as outras leis, que são duas equações de Maxwell, né? São duas equações de Maxwell. A primeira delas é a lei de Ampère. Então, a lei de Ampère afirma que o rotacional do campo é dado por J, né? A rotacional do campo é dado pela densidade de corrente. E a gente pode escrever, né, essa equação na sua forma integral, que é a circulação de H, então a integral de HdL em uma curva fechada, vai ser igual à integral na superfície da densidade de corrente, JdS. Então essa é a lei de Ampère. E a gente tem também a lei de Gauss para o eletromagnetismo, né, que indica que o fluxo magnético vai ser dado o quê? Pela integral na superfície do vetor densidade de fluxo magnético ds, né? Esse fluxo magnético... Oxente, não. A segunda lei é do monopolo. O que eu tô fazendo aqui? O que é? Peraí, pessoal, só um instante. Exatamente. Se essa é uma superfície fechada, esse fluxo magnético líquido é igual a zero. Ou seja, na sua forma diferencial, isso implica dizer que o divergente de B é igual a zero. Então, essas são as regras que a gente vai usar para constituir os nossos problemas. Como eu coloquei ontem, né, o vídeo sobre o potencial vetorial magnético, né, mas o potencial vetorial magnético vai ser definido como por essa relação aqui, né? B vai ser o rotacional de A, em que A é o potencial vetorial magnético, certo? E aí A vai ser dado pela integral, né, ao longo de uma linha L de μ0 sobre 4π, aqui μ0 se for vácuo, né, ou μ se for material com a permissividade relativa diferente de zero, vezes I dl', né, esse dl aqui está integrando na carga, dividido por R, ou seja, módulo de R menos R'. Beleza, então através dessas relações aqui a gente consegue expressar todas as quantidades aqui que a gente quer fazer para o magnetismo, né, para a magnetostática. Então, beleza, vamos resolver algumas questões. Então, eu separei algumas que não são das questões da lista, né, mas são bem semelhantes. Ô, professor, desculpa, cheguei um pouco tarde. Em relação à correção da primeira VA, se eu tenho alguma... Pois é, eu tinha até falado para a Juan sobre isso. Como eu estava retido na correção da prova de não, né? De eletrônica 2, eu acabei atrasando na correção das provas de vocês aqui de eletromag 1. Não, tranquilo. Mas eu vou fazer, eu acredito que até
segunda-feira eu já tenho essas provas. Beleza. Professor, vou ser sincero, eu não sei se eu gostei dessa prova ou não, porque eu fiquei sem parâmetro para saber se eu acertei alguma coisa ou não acertei. Porque você vai lá, escreve um bocado de coisa, resolve as equações, faz alguma coisa e você fica, pô, será que é isso aqui? Será que não é? Mas eu escrevi um bocado de coisa lá, professor. Espero que tenha alguma coisa coerente. Esse é um tipo de prova que é até um pouco traiçoeira, porque há o risco da pessoa exagerar e escrever demais e escrever coisas imprecisas. Né? Então, na verdade, o que a gente estava querendo com essa prova era que vocês demonstrassem, né, que conhecem os conceitos. Essas é que são as partes mais, assim, vamos dizer, importantes. O que é mais importante para mim é que vocês demonstrem que entenderam os conceitos e que conseguem resolver problemas com isso. Né? Então, foi um pouco não ortodoxa essa prova, vamos dizer assim. Não, E, de fato, é mais difícil de eu fazer. curti, mas, sei lá, você fica meio sem parâmetro para saber, pô, será que isso aqui tá coerente com o que ele esperava? Será que não é? Mas eu É. gostei do estilo de prova. E a correção de uma prova como essa demora muito mais, né? Para mim, como É, com professor, certeza. porque quando todo mundo resolve a mesma questão, eu consigo passar muito mais rápido, né? Eu já estou acostumado com as frases, com o que vocês vão fazer, então, a partir do momento que eu estou corrigindo ali a quinta, sexta prova da mesma questão, eu já vejo muito mais rapidamente se o aluno fez os passos corretos. A Mas uma parte prova boa como é essa, eu que tenho que ler tudo, de todos. a parte Mas boa são é que a poucos. turma é pequena, né? É, exatamente. A turma é pequena. Nós temos 14 alunos apenas, nem todo mundo fez a prova, então vai ser mais tranquilo, né? E aí, Sóstenes, tudo bem? Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Foi boa lá a prova de eletrônica 2? Tô me recuperando ainda, tô me recuperando. Vou ficar só ouvindo por aqui. Tranquilo, beleza. Bem, então vamos lá. A ideia aqui é a gente dar uma revisada e usar essas leis aqui, né? Então vamos fazer aqui. Deixa eu escolher a 7.19. Caramba, toda vez eu erro esse negócio quadrado aqui. 7.19. Então é dado um campo magnético, H, né? Ele é dado em coordenadas cartesianas, então y ax menos x a y. É uma questão simples. Ok? Sobre o plano z igual a zero. Então, ele está afirmando que h é isso aqui em z igual a zero. Beleza. Nesse plano aqui, determine a densidade de corrente. Então, determine a densidade de corrente. Essa é a parte mais direta, né? E a parte que não é tão direta é B. Verifique a lei de Ampère. Beleza. Aí ele sugere aqui um retângulo, né? Verifique a lei de Ampère em z igual a zero, x variando entre 0 e 3 e y variando entre -1 e 4. Beleza. Então aqui não tem muito o que fazer, né? Diretamente através do rotacional, eu consigo encontrar o meu vetor densidade de corrente. Então lembrando que essa relação aqui, ela existe para estabelecer, né, uma relação direta entre os campos geradores, que aqui no caso, para o campo magnético, é o vetor densidade de corrente, né, e o campo magnético. Beleza. Então aqui o nosso problema está em cartesianas. Para resolver a letra a gente basta simplesmente fazer J sendo o rotacional de H. Então, o rotacional em coordenadas esféricas é esse determinante aqui. Então, AX, AY, AZ, del X, del Y, del Z, AX, AY, AZ. Então, a partir daqui a gente pode voltar a encontrar, né, quem que é esse rotacional. Então, AZ aqui, né? Esse AZ aqui embaixo é igual a zero. Né? Então, essas duas componentes a gente não vai ter. A primeira componente vai ser aqui em AX, né? Então, esse cara daqui não vai existir. E o cara contrário vai existir, né? Então, minha primeira vai ser menos del Z, AY na direção AX. Então, na direção AY,
Então, a gente vai ter aqui a minha diagonal principal, né? Então, mais del AX del Z menos diagonal para o outro lado, né? Então, del AY del Z. Não, fiz errado, não foi? Aqui. Del AZ del X AY mais aqui para Z nós teremos na diagonal principal del AY del X menos del AX del Y. AZ. Ok, então o nosso campo é Y menos X. Então, vamos lá. J vai ser a derivada de AY em relação a Z, né? Todas essas derivadas em relação a Z são zero, porque meu campo não depende de Z. Então, deixa eu já fazer isso aqui. Esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero também, e só isso. Beleza. As únicas derivadas diferentes de zero que eu vou ter são del Y, del AX, del AX, del Y. Onde é que ela tá? Ela tá aqui. E del AY, del X. Tá aqui. Então, AZ nem existe, né? AZ é igual a zero, então, portanto, essa coordenada aqui também é zero, tá? Então, só vamos ter aqui campo na direção AZ. Então, del AY, del X é a derivada desta componente em relação a X, né? Então, tem J é igual a derivada de menos X em relação a X menos a derivada de AX. Então, AX é Y, del Y, del Y. Então, a minha densidade de corrente ela é uniforme, né? Porque essas duas derivadas aqui dão 1, só que uma dá menos 1 e a outra dá 1. Então, vai ser menos 2 AC ampere por metro quadrado. Beleza, então esta é a densidade de corrente. Ok. A segunda é que é mais interessante, né? Que é verificar a lei de Ampère. Então, vamos lá. O que a lei de Ampère afirma? Né? Que a circulação do campo magnético é igual à minha integral na superfície de JDS. Então, vamos desenhar essa superfície aqui, né? Letra B. Então, qual que é a minha amperiana? Eu estou variando o x de 0 a 3. Então, x, y e z. Eu estou variando o x de 0 a 3, então vamos colocar um 3 aqui, que dá origem até 3, e estou variando o y de menos 1 a 4. Né? Eu devia ter feito esse y aqui maior. Beleza. Estou variando o y de menos 1 até 4. Então, a sugestão aqui do problema é que eu calcule qual que é a circulação do campo aqui, né? Nesta espira. Ok. Então é isso. O que a gente tem que fazer é dividir essas integrais. Então, o que eu tenho? A circulação de H dl é igual à integral na superfície S de J ds.
Ok. Então, como é que a gente vai demonstrar essa igualdade? A gente vai calcular dessas duas formas, né? Então, vamos calcular a circulação de H e depois a gente calcula a integral de JdS. Então, vamos começar por aqui. Essa integral em H pode ser dividida em 4 trechos. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, B, C e D. Então, ela vai ser a integral no trecho AB mais a integral no trecho BC mais a integral no trecho CD mais a integral no trecho DA de HDL. Então, ok. O primeiro trecho, né? A integral de A até B, eu estou variando no sentido x, né? Então, meu DL é dx ax. Produto interno, o campo H. Quem é o meu campo H? YAX menos XAY. Então, YAX menos XAY. E a minha integral vai de 0 a 3. Mais integral de menos 1 a 4. Do mesmo campo, então y a y menos x a y. Aliás, aqui é ax, né? Já agora o meu dl, né, o meu elemento infinitesimal aqui de deslocamento, será dy a y. Mais a integral, estou no trecho CD agora, então de 3 a 0, do mesmo campo, y a x mais, ou menos x a y, produto interno dx a x. Note que agora o meu dl, eu não altero a orientação do dl, né? Já que eu alterei essa orientação ao trocar os meus intervalos, né? de integração. Mas a minha última integral é a integral de 4 a menos 1 de h, então y a x menos x a y dx a x. Beleza. Vamos avaliar essas integrais. Então, quando eu faço esses produtos internos, o que eu vou ter? Integral de 0 a 3 de quem, né? Então, vai ser de y dx. Mas veja só, esse y aqui não é um y qualquer, né? Ele não é um y variável. Por quê? Durante esta linha, durante esse trecho AB, y é constante, certo? Veja, no trecho A até B, y é constante e vale menos 1. Então, aqui, eu já posso colocar menos 1. Menos 1 vezes dx. Mais a integral de menos 1 a 4 de quem, né? Quando eu fizer aqui a minha integral, vai resultar, o meu produto interno, né, vai resultar somente o menos x dy. Então, menos x dy. Mas pela mesma razão, x já é determinado, né? Nessa linha, essa linha aqui é a BC. Então, de B até C, x vale 3. Então, essa integral aqui é a integral de menos 3 dy. Mais a integral de 3 a 0. Aqui vai dar o mesmo produto, né? Já que trata-se do mesmo produto, é H vezes DL, e o DL nesse caso é igual, então vai dar também de novo Y. Y dx, mas esse Y aqui é determinado nessa linha. Essa linha é a linha CD, em CD, Y é igual a 4. Então, 4 mais a minha última integral, que é de 4 a menos 1
y dx. O que não é verdade, porque eu errei aqui. Essa última integral é a integral dA, né? Então aqui é dy a y. Só corrigindo aqui, né? dy a y. Então aqui o produto não vai dar y, né? O produto vai dar menos x dy. Menos x dy. Só que x agora é determinado ao longo dessa linha, né? X aqui vale 0. Na linha dA, x igual a 0. Então, 0 dy. Então, é aqui calcular essas integrais aqui, é fácil, né? Então, essa integral aqui, dx 0 a 3 vai dar 3, vezes menos 1, vai dar menos 3. dy aqui vai dar 5, essa integral de menos 1 a 4, né? 5 vezes menos 3 dá menos 15. Essa integral aqui de 3 a 0 vai dar menos 3, vezes 4, menos 12. E essa última integral vai dar 0. Então, esta integral aqui, a integral de h dl ao longo dessa linha completa, foi igual a menos 30 amperes. Beleza. E agora resta calcular quem é JDS. A integral na superfície de JDS. Beleza. Então, essa integral aqui, vamos escolher os limites de integração, né? Os limites são os mesmos, então, x vai de 0 a 3 e y vai de menos 1 a 4. Vamos integrar primeiro o x, então x vai de 0 a 3 e o y vai de menos 1 a 4 de j. Então, quem era j? Menos 2az. Az, produto interno ds. Né? Então, quem é o ds aqui para essa superfície? ds é o elemento infinitesimal de área que aponta na normal, né, dessa circulação. Então, como eu circulei nesse sentido, então eu circulei 0 a 3, menos 1 a 4, ou seja, eu circulei 0 a 3, menos 1 a 4, certo? 3 a 0, 4 a menos 1, então eu estou circulando neste sentido aqui, no sentido anti-horário. Então, portanto, meu vetor aponta para cima, né? E esses elementos infinitesimais aqui serão dx e dy na direção AZ. Então, dx, dy na direção AZ. Então, portanto, esse produto interno, né, vai dar o próprio dx dy. Então, esse cara é menos 2, integral de menos 1 a 4 de dy, integral de 0 a 3 dx, que é igual a menos 2 vezes 5 vezes 3, que é menos 30 amperes. Então, por exemplo, aqui está um exemplo interessante da demonstração da lei de Ampère. Tranquilo? Uma questãozinha simples, mas que eu acho aí bastante interessante. Vamos ver mais uma. Vou fazer a 7.28. Alguma dúvida até aí? Não, professor, tô tranquilo. É bem facinho, né? Bem tranquilo. Então, vamos dizer que A, um potencial vetorial magnético, é 2x ao quadrado y mais yz na direção AX mais xy ao quadrado menos xz ao cubo, AY
menos 6xyz menos 2x ao quadrado, y ao quadrado. AZ, esse é o potencial dado em Weber por metro. Uma vez que o fluxo é dado em Weber, né, o potencial vai ser dado em Weber por metro. Beleza, deixa eu só olhar se eu copiei certo, porque senão depois é o problema. Xy ao quadrado menos xz ao cubo menos 6xyz menos 2x ao quadrado y ao quadrado AZ. Beleza, então esse é um potencial vetorial magnético, então A determine o valor do campo, densidade de fluxo magnético, B determine o fluxo magnético, né, ao longo da espira descrita por x igual a 1 e y e z entre 0 e 2. Então, é uma questão bem análoga àquela que a gente acabou de fazer, né? Na verdade, agora eu estou prestando atenção que ela é exatamente a mesma coisa. Eu comentei isso agora, é bem parecida. Não. Porque quando eu escolhi, eu olhei assim, não, campo diferente e tal. Não, na verdade, essa questão é exatamente a mesma coisa. Por quê? O campo vai ser o rotacional de A e esse cara daqui é uma circulação. Esse cara daqui pode ser obtido tanto quanto como a integral de B ds, quanto pela circulação de A dl. Não, eu não vou fazer essa questão, não. Eu tinha separado ela, mas eu vou fazer uma outra para a gente fazer uma coisa mais interessante. Vou fazer a 7.13, então. Vou deixar ela aí, mas fazer outra. Então, 7.13. Duas espiras de corrente idênticas têm seus centros na origem e em Z igual a 4. Então, vamos desenhar isso aqui. Eu tenho duas espiras. E essas espiras estão centradas na origem e acima um pouco. Né? Então, vamos tentar desenhar aqui. Ok, eu tenho uma espira centrada na origem. E uma espira, centrada em Z igual a 4. Certo. Eu tenho uma espira aqui, centrada em Z igual a 4. Então, deixa eu colocar aqui essa distância, Z igual a 4. Só 4, né? Essa distância aqui é igual a 4. Então, a gente quer encontrar o campo magnético na origem e em Z igual a 2. Beleza. E aí, além disso, né, existe aqui uma corrente I de 5 amperes percorrendo cada uma dessas espiras, né? Esse tipo de espira aqui é chamado de bobina de Helmholtz. E aí a gente vai calcular o campo magnético em cada um desses dois pontos. Bem, para a gente calcular o campo magnético nesses dois pontos, o que a gente pode fazer, né? A gente pode simplificar esse cara, porque como a gente sabe que existe superposição, né, dos campos magnéticos, a gente pode dividir esse cara em problemas mais simples, tá? A gente vai determinar ele na origem e aqui, então nós podemos, por exemplo, fazer esse problema como uma espira e a obtenção do campo num ponto H qualquer aqui. E depois é só a gente fazer a superposição.
X, Y e Z. Então, posso escolher aqui um ponto qualquer, e aí vai haver uma distância R. E quem é que vai ser o meu campo? Aqui eu vou fazer pela lei de Biot-Savart. Então, tá lá em cima a lei de Biot-Savart. É IDL, R menos R', 4π, R menos R'. Então, vamos lá. Note que esse R aqui é constante, né? Mas beleza, vamos lá. Quem é o vetor posição do ponto de observação, né? Então, ele é H a Z, aqui em coordenadas cilíndricas. Quem é meu R', né? Meu R' é o vetor que aponta na direção da carga que eu estou integrando no momento. Então, ele vai ser ρ a ρ. Esse vetor aqui. Tem módulo igual ao raio, aliás, ρ não, né? Vamos dizer que essa espira tem um raio A. Ele vai ser A a ρ, porque esse cara aqui é fixo. Então, beleza. Esse é o meu H e o meu R'. Quem são os outros elementos, né? Tá faltando quem? Tá faltando IDL e aqui é 4π. Então, ok. O meu IDL é a corrente I, né? Vezes esse meu elemento aqui infinitesimal, que vai ser ρ de φ. Então, ρ de φ. E essa corrente dirige-se na direção a φ. Então, beleza. O meu elemento infinitesimal do campo é igual a I ρ de φ a φ vetorial, cara aqui. Então, R menos R', né? Então, H a Z menos a ρ dividido por 4π raiz de R menos R', né, ao quadrado, né? Então, módulo desse cara aqui, né? Espera aí. Vai ser esse cara elevado a 3 meios, né? Já que é R ao cubo aqui, então vai ser esse pessoal elevado a 3 meios. Então, H ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios. Então, beleza. A gente pode passar todas as constantes para fora. Aliás, para fora não, que a integral ainda não está aqui, né? Mas então, I ρ de φ φ sobre 4π. Isso aqui é constante também, né? Então, H ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Um pedaço para trás. Tudo bem. Vezes. Aí quem que sobrou aqui, né? A φ vetorial H a Z menos a ρ. Então, I ρ de φ 4π H ao quadrado mais A ao quadrado 3 meios. Aqui o DL era linha, né? Então esse DL aqui é tudo linha. Dφ' e ρ'. Então vamos lembrar que esse ρ' é o raio desta espira, né? Então o raio dessa espira a gente chamou de A, né?
Então, aqui vai ser I vezes A. Eu já posso fazer essa substituição aqui. I vezes A de filinha, vezes... Aí, esse meu primeiro produto vetorial, né, vai ser a φ vetorial AZ. Então, a minha ordem é ρ, φ, Z. Ρ, φ, a φ vetorial AZ vai dar a ρ. Né? Então, vezes H, a ρ, menos A, e aí aqui vai ser ρ, φ vetorial ρ, né? Então a gente está indo no sentido contrário. Φ vetorial ρ vai dar menos AZ. Então como vai ser menos AZ, vai ser mais aqui no final das contas. Mais A, AZ. Beleza. Então o campo magnético vai ser dividido em duas integrais. Então, isso aqui é tudo constante, eu vou colocar para fora da integral. Então, I vezes A sobre 4π H ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a integral Ô, de... professor, Oi. só me explica de novo, por favor, esse pedaço de H de AZ menos o R menos. É o R menos o R', né? H de AZ menos A de arro. Isso, É o versor. isso. É esse vetor aqui, né? Beleza. Então, R é o vetor de observação, certo? É o vetor da origem, que aponta da origem para o ponto onde a gente quer calcular o campo, certo? Então, aqui, ó, esse vetor vai estar na direção AZ e vai ter comprimento H. Já o vetor que aponta para a carga, que aqui no nosso caso a nossa carga é a corrente, né? Ele vai estar nessa direção aqui, né? Então, A, ele tem comprimento A, mas aponta na direção do raio, do raio cilíndrico. Ah, beleza, é pela regra da mão, né? Tá viajando, como é que é? Beleza. Dá pra fazer também, né? A ponta corrente, o dedão, regra mão direita, ou é mão esquerda aí, no caso. Buguei. Como assim? Não entendi. Regra Não, da mão esquerda, não a entendi. corrente. A corrente é aponta no dedão e ele tá entrando ou tá saindo, é a mão, no caso. Não, veja. A corrente, ela tá aqui girando na espira, né? Ah, tá, ok. Então, mas é isso, ficaria vetorial. Eu entendi, só que eu tava fazendo confusão mentalmente aqui, mas eu entendi. Aqui o que você pode fazer é colocar o dedão apontando no sentido da corrente e o campo magnético vai Correto. girar com Uhum, seus dedos aqui, vai girar com a uhum, sua mão. exato. Então, uma espira só, para uma única espira, as linhas de campo, né, vão entrar, vai ser assim, né? Entrando aqui e saindo. As linhas de campo magnético. Né? É difícil o desenho 2D porque você perde a noção, né? Tanto faz você ver entrando ou saindo. É meio que igual. Mas enfim. Então, beleza. Então aqui ficou a integral de H a ρ mais a integral de A Z, todos em relação a φ, né? Essa integral aqui é igual a zero, porque eu estou integrando a ρ de φ, né? Então essa integral de a ρ de φ é sempre igual a zero. Ela está sendo integrada de 0 a 2π. Essa integral aqui é essa voltinha na espira. E esta minha outra integral aqui de 0 a 2π vai dar 2π vezes A, AZ. Então meu campo H é I A ao quadrado, que veio um A daqui e o outro A de dentro da minha integral, sobre... Aí o 4π vai cancelar com 2π aqui, vai sobrar 2H ao quadrado mais A ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Então, I ao quadrado, 2... Ok, beleza. Isso na direção AZ. Ok.
Vamos então agora encontrar quem é esse cara na superposição, né? Então, primeiro vamos ver o H na origem. Então, H em 0, 0, 0. Então, vamos observar. Ele vai ser quem? I. Ah, sim, faltou dizer que o raio é igual a 2, né? O raio aqui no nosso problema é igual a 2. Então, I ao quadrado sobre 2. H ao quadrado mais A ao quadrado, 3 meios. AZ, né? Então, aplicando nosso H é igual a 0, né? Então, estou supondo que meu ponto está elevado exatamente... Tá, faltou um outro detalhe, porque a gente está avaliando aqui por superposição, né? Então, eu posso dizer que ele é um campo H provocado pela primeira espira mais um campo H provocado pela segunda espira. Assim fica melhor, né? Vamos chamar essa primeira espira de espira 1 e essa espira mais em cima de espira 2. Então, na espira 1, o que a gente tem? Corrente vezes A ao quadrado, né? Esse A é o raio, sobre 2. Vamos colocar H1 ao quadrado mais A ao quadrado, 3 meios, na direção a Z, mais I A ao quadrado sobre 2, H2 ao quadrado, mais A ao quadrado, 3 sobre 2. Vamos lá. AZ. Então, H é igual a corrente I, 5 amperes, A ao quadrado é 4 sobre 2. Então, eu peguei essa parte aqui e coloquei para fora. E multiplica 1 sobre. Aí, essa primeira altura H1 é igual a 0. Né? Por que ela é igual a 0? Porque eu estou avaliando o campo na origem. Então, é como se eu estivesse pegando esse H aqui e levando a 0. Né? Eu estou avaliando o campo exatamente no centro dessa espira. Portanto, meu H é 0. Então, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Mais 1 sobre. Nesse caso aqui, o H ao quadrado é igual... O H2, né? O H2 vai ser menos 4, certo? É como se eu estivesse avaliando o campo com H igual a menos 4, o campo da espira 2, já que ele está 4 unidades aqui de comprimento abaixo dessa espira. Então, menos 4 ao quadrado dá 4 ao quadrado do mesmo jeito. Mais 2 ao quadrado, e isso elevado a 3 meios. Beleza. Na direção AZ. Então, esse meu campo aqui vai dar 10, né? Vezes... Aí isso aqui vai dar 2 ao cubo, que é 8. 1 sobre 8. Mais... Quanto é que vai dar isso aqui? 4 ao quadrado vai dar 16. Mais 4, 20. 1 sobre 20 elevado a 3 meios. Quanto é que é isso? Não faço ideia. Também não estou com uma calculadora aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma calculadora científica. Módulo científico. Então vamos colocar 20 elevado a 1,5. Dá 89,44. Tarará, tarará. Agora vamos fazer 1 sobre ANS. Dá 0,0112. Isso aqui é 10 vezes 112 e 1 sobre 8.
1 sobre 8 é 0,125. Beleza, então 0,125 mais 0,0112 dá 0,1362, isso vezes 10 dá 1,362. Então, o campo magnético na origem é 1,362 ampere por metro na direção AZ. Beleza, então esse é o campo na origem. Vamos então calcular agora qual vai ser o campo em 0,02, ou seja, no meio, né? Bem no centro aqui dessa bobina. Então, no centro da bobina, a gente vai ter novamente I ao quadrado sobre 2, né, que vai dar 10. Então, já vamos colocar isso aqui simplificado. 10 vezes. Aí vai ser, de novo, né, 1 sobre H1 ao quadrado mais A. Só que esses agora vão ser iguais, né? Porque H1 vai dar menos 2 e H2 vai dar 2. Então, quando a gente eleva ao quadrado, vai ser igual. Então, eu já posso colocar assim, vezes 2 dividido por... Aqui tem 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui é 20 sobre... Ok, desculpa. 20, então aqui vai ser 4, 8 elevado a 3 sobre 2. Beleza. Então, 8 elevado a 3 meios vai dar 22,62. Então, vou fazer 20 dividido por esse valor. Isso aqui foi igual a 0,88. Vamos colocar com 3, né? 0,884 na direção AZ, ampere por metro. Um solenoide de 3 centímetros de comprimento é percorrido por uma corrente de 400 mA. Se o solenoide for utilizado para gerar densidade de fluxo magnético de 5, então deseja-se um fluxo magnético de 5 mV por metro quadrado, no centro desse solenoide, né? Quantas espiras são necessárias? Beleza. Então a gente vai interpretar, né, esse solenoide como sendo um conjunto de espiras e a corrente aqui é de 400 mA. Eu quero induzir no centro desse solenoide aqui um fluxo B igual a 5 miliveber por metro quadrado. E aí, para o solenoide, né, a gente vai usar... Bem, ele tem 3 centímetros de comprimento. Ele deu 3 centímetros de comprimento, não deu um raio. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui.
Onde a gente falou sobre o solenoide. Tá aqui. Na verdade, existe até um exemplo demonstrado que o campo magnético, esse é o exemplo 7.4. Na verdade, bem, invocar esse exemplo faz com que a questão passe de ser alguma coisa para ser nada, basicamente. No exemplo 7.4 do livro, ele fala que o campo dentro do solenoide é igual a N vezes a corrente I, N é o número de espiras, dividido por L. Numa direção qualquer, AZ aqui que seja, né? Em AZ. Aí meio que isso mata a questão. Vamos resolver assim, depois se vocês quiserem eu posso dar uma relembrada nesse exemplo, só para a gente ver de onde veio essa equação, beleza? Então, Mi vezes esse H aqui tem que ser igual a esse 5 miliweber por metro quadrado, né? Então, H vai ser dado por NI sobre L. Então, pronto. N, resolvendo pelo número de espiras, né? N será igual... Eu botei WB, aqui é B. A Mi L sobre a corrente I. O que eu estou fazendo? É L sobre a corrente vezes Mi, agora sim, vezes 5, 10 a menos 3. Então, o meu comprimento L é de 3 centímetros. Então, 3, 10 a menos 2. A minha corrente é de 400 miliampere. Então, 0,4 ampere, né? Então, 4, 10 a menos 1. E a minha constante, que é a permeabilidade magnética no vácuo, deixa eu só dar uma olhada aqui na lista de constantes. Eu não lembro desta constante de cor. O que tá essa danada? Só um momentinho, pessoal. Vou encontrar aqui. Se não me engano é 4π 10 a menos 7, mas eu quero conferir para... 4π 10 a menos 7. Então, a constante aqui é 4π 10 a menos 7. 10 a menos 7 ou 10 a menos... Isso, 10 a menos 7. Vezes 5, 10 a menos 3. Beleza, então agora é só multiplicar essas questões aqui, né? Deixa eu invocar minha calculadora de novo aqui. 3 vezes 5, 15 dividido por 16. E isso dividido por π. Será que eu tenho um π aqui? Tenho. 0,29298 vezes 10. Aí aqui embaixo deu 8, aqui em cima deu 5, então vai ser 3. 10 a menos 3. 10 ao cubo. Então, 298 espiras.
Beleza, vocês querem que eu resolva esse exemplo 7.4 aqui, só para a gente relembrar de onde veio essa expressão? Sim, Oi? sim. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Ele está aqui na seção de aplicações da lei de Ampère. Exemplo 7.5. Não. Então vamos lá. Como é que a gente vai modelar esse solenoide, né? O solenoide vai ser esse conjunto de espiras aqui, né? Então a gente vai modelar ele da seguinte forma. Como se a gente tivesse aqui no nosso plano, vou colocar o plano X, Z, certo? E no plano XZ eu tenho correntes entrando e saindo. Vou colocar X para cá e Z para cá. Se a minha corrente está entrando assim, né, ela entra e volta por cima, entra e volta por cima, posso modelar esse cara como uma série de correntes entrando aqui. E saindo do outro lado. Obviamente, essas correntes aqui têm intensidade I. Então, beleza. E eu quero calcular o meu campo H no interior desse solenoide, né? Então, vamos dizer que eu quero calcular ele num ponto P qualquer aqui. Então, eu posso fazer aqui uma modelagem a partir do ângulo θ. Então, vamos dizer que até o último elemento do solenoide, eu tenho um ângulo θ2. Vou chamar isso aqui de θ2. E para o primeiro elemento do solenoide, eu tenho um ângulo θ1. Então, vou fazer a integral ao longo desse esqueminha aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser o meu θ1. Só um momento, pessoal. Espera aí. Ok. E esse ângulo aqui vai ser o meu θ1. Beleza, então tenho θ2 e tenho θ1. E eu vou fazer a integral, né, dessa quantidade ao longo dessa linha. O meu elemento infinitesimal aqui, a minha corrente está na direção Z, né? Estou integrando nessa direção aqui. Para fazer a integral dH é igual a IDL, vetorial R menos R' sobre 4π, módulo de R menos R' ao cubo. Então, o meu raio, estou considerando aqui raio A. Certo? Mais o que? Raio A. Consideração reta, solenoide, solenoide com espiras circulares. Contribuição para o campo magnético por um elemento do solenoide. Ok. Cada elemento do solenoide vai ser uma espira.
E aí, ainda bem que a gente demonstrou aqui para a espira, a gente fez lá nesse exemplo, a gente deduziu para a espira, certo? E encontramos esse resultado para a espira. Uma única espira. Então, aqui eu posso dizer que o meu campo no interior desse solenoide é a soma das contribuições de cada uma dessas espiras, tá? Então, pode-se dizer que o meu DH vai ser a contribuição de uma das espiras. E aí a gente já tem essa equação, que é essa aqui, I ao quadrado, sobre 2 H ao quadrado mais A ao quadrado 3 meios. Então, aqui o H, eu vou substituir pela minha coordenada Z no ponto onde eu estou observando, né? Então, eu não vou usar essa forma aqui, eu vou usar a forma igual àquela nossa expressão anterior. Então, ela vai ser IDL dl A ao quadrado sobre 2 vezes A ao quadrado mais Z ao quadrado, né? 3 meios. Beleza. Então, meu dl aqui vai estar na direção de Z, né? Então, quem é que vai ser a minha corrente? É a minha corrente multiplicado pela densidade de espiras, né? Então, a gente vai dizer que N é a minha densidade de espiras. Vamos definir o N, seja Nzinho igual a N sobre L, a densidade de espiras. Então, quando eu avanço aqui ao longo da minha integração de uma quantidade dz, vamos dizer que eu avancei aqui de uma quantidade dz. Quanta corrente eu adicionei à minha integral, né? I vezes essa minha densidade. Vezes a minha densidade, né? Ou seja, quantas espiras passaram aqui por unidade de comprimento, dz. Então, esse cara daqui vai ser N vezes I. Que lembre-se que, na verdade, assim, esse I aqui é a variável corrente. Esse I aqui é a corrente específica que circula esta espira. Então, eu poderia até dizer que é uma corrente I0. Então, a corrente I vai ser igual a N vezes I0. Só para diferenciar aqui essas duas. O dl vai ser dz, né? Estou integrando ao longo de z, estou integrando ao longo dessa. Estou integrando ao longo de z, dessa coordenada. Vezes a ao quadrado. A ao quadrado já estava ali. A ao quadrado sobre 2 vezes a ao quadrado mais z ao quadrado, 3 sobre 2. Beleza. Então, aí, a nossa transformação vai ser a seguinte. A gente vai fazer a seguinte transformação. Tangente de θ, tangente desse ângulo θ aqui, vai ser igual a A sobre Z. Então, a gente pode observar por θ2 aqui. A é o cateto oposto e Z é o meu cateto adjacente a θ, né? Então, a tangente de θ vai ser A sobre Z. Então, vou fazer essa substituição aqui. Tangente de θ igual a A sobre Z. Aqui tem 2 de θ2. E aí, quando a gente deriva essa relação, né? A gente passa o Z para o outro lado e passa a tangente de θ para baixo. A gente encontra a relação que dz é igual a menos A cossecante ao quadrado de θ dθ. A gente também pode dizer que isso aqui é igual a menos z ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 sobre 2 sobre a ao quadrado seno de θ dθ.
Portanto, meu DH lá em cima, né, vai ser atualizado. Esses dois termos vão cancelar aqui, né? A ao quadrado e z mais a ao quadrado 3 meios. E vai sobrar n e 0, 2. E o menos. Então, dH vai ser menos n e 0 sobre 2 seno de θ d θ, que a gente integra de θ2, de θ1 a θ2. Então, meu campo H vai ser a integral de θ1 a θ2 de menos n i 0 sobre 2 seno de θ de θ. Então, a integral do seno vai dar menos o cosseno, portanto, o meu campo H é n i sobre 2 cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1. Isso na direção AZ. Faltou AZ, né? Por que meu AZ sumiu? Meu AZ veio junto com o DL aqui. Eu não escrevi AZ em lugar nenhum. Então, AZ, AZ, e eu tenho AZ aqui também, e AZ aqui. AZ, beleza. Isso aqui veio direto da nossa definição de cossecante, tá? A gente pode reescrever a cossecante em função do seno e substituir os outros termos. Aí esse cara daqui é a hipotenusa e esse cara daqui é o quadrado do cateto oposto. Vamos lá. Ni sobre 2, cosseno de θ2, cosseno de θ1, AZ. Quando a gente substitui Nzinho pela densidade, né, de espiras, a gente vê que o nosso campo é Ni sobre 2L cosseno de θ2 menos cosseno de θ1. Se a gente considera que o comprimento L, né, é muito maior do que A, ou seja, eu estou supondo que meu solenoide é muito mais cilíndrico, né, ou seja, L é muito maior do que A, é aí que eu chego naquela aproximação de Ni sobre L. Então, se L é muito maior do que A, θ2 vai tender a zero e θ1 vai tender a 180 graus. θ2 tende a zero e θ1 tende a 180 graus. Então, portanto, aqui quando a gente coloca no cosseno, né? O cosseno de zero vai ser igual a 1 e o cosseno de 180 graus vai ser igual a menos 1, então aqui vai dar 2. Então, meu H vai ser igual a N I sobre L a Z, e essa é a razão pela qual a questão não deu o valor de A, né? Já é assumindo que L é muito maior do que A, e aí despreza-se L para a gente chegar nesse resultado. É isso aí. N sobre 2, ok. Eu espero que tenha ficado claro. Não sei se ficou muito claro, porque eu estava tentando relembrar o exemplo e explicar ao mesmo tempo, e isso nem sempre dá certo. Mas teve alguma dúvida nesse procedimento? Não? Bem, eu acho que é um não, então.
Bem, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma... Acho que não. Pronto, beleza. Então, é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente continua o capítulo 8, certo? E aí a gente marca uma próxima aula de exercícios. Se não for na quarta-feira da semana que vem, na terça da outra semana, né? E a gente vai vendo, certo? O capítulo 8 é basicamente o último, porque o capítulo 9 é só uma nova definição para a gente chegar nas equações de Maxwell. Né? E aí é basicamente isso. Gente, eu agradeço a presença de vocês aqui na nossa aula, certo? Qualquer dúvida, eu estou no grupo, tá? E vamos continuando. Ficou um pouquinho ruim, Isadora, não consegui te entender. Feliz São João, que se eu comer muito milho por aí. Ah, certo. Feliz São João para todo mundo, certo? Mas não inventem de ir para a festa clandestina, não. Mas eu sei que vocês são responsáveis, certo? Então, A gente fique de vou boa. ficar em casa comendo canjica e manguzá que minha mãe fez. Eita, que coisa maravilhosa. Ó, canjica de manhã não tem igual, não, pô. Não Não tem existe não. igual, não tem. Você pode comer em qualquer lugar, no maior restaurante mais fino, mas nunca é igual a de manhã. A minha avó, ela fazia. Hoje a minha avó já tá idosinha. Ela não tem mais força de fazer isso, mas ela fazia cuscuz na época do São João de milho, né? E não aquele flop seco. Ela fazia a partir do próprio milho mesmo, ralava. Ela passava a tarde todinha ralando. Ela e meu avô já é falecido. E é uma das lembranças que eu tenho, assim, gostosas do São João dela, ralando milho, ralando, 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 e não acabava nunca. Mas essas são as coisas boas da vida. Então, minha gente, vamos ficando por aqui, mas bom São João para todos vocês. Aproveitem para descansar, certo? Isso é importante. E a gente volta na semana que vem. Ok, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.